Boa noite, pessoal. Estamos começando com mais uma live e hoje a gente vai falar sobre o processo seletivo, né, de sargento temporário do Exército e que teve alguns erros, né, na fase de apresentação de documentos. Eu vou dar um minutinho para o pessoal entrar na live para que eu comece a falar, tá bom? Esse processo seletivo, ele ocorre todos os anos, né? É uma remuneração muito boa. Se eu não me engano, acho que a pessoa pode ficar lá 6 a 8 anos, né? E depois que sai, ainda recebe cada ano. Vai juntando um soldo, né? E depois recebe esse valor total. Então, no final, né? Quando a pessoa sai de lá, é como se ela tivesse um FGTS, né? Digamos assim. Uma indenização por ter trabalhado. É tipo uma compensação, né? Por você ter atuado pelo país. Então, o pessoal sai com uma compensação muito boa, né? Se for 8 anos, 5 vezes 8, a pessoa sai em torno de uns 40 mil, de 40 a 80 mil reais, o pessoal, né? Quando sai, recebe. Eu vou dar mais um tempinho pro pessoal entrando. E o que acontece, né? A gente pensou em fazer essa live porque eu recebi muito relato de pessoas que se inscreveram, entregaram a documentação estava correta, né? Com os dados técnicos necessários, porém a banca estava indeferindo e os recursos também não foram aceitos, né? Os recursos não foram aceitos. Essa live, ela é informativa, tá falando um panorama geral, mas cada caso precisa de uma análise, né, independente, de uma análise individual, para saber de fato o que ocorreu com você, o seu documento, se está tudo ok. Vamos lá. Aí, o que aconteceu, né? Nós vamos falar de algumas pontuações do que ocorreu, que é esse processo seletivo para o sargento temporário. E o que é um processo seletivo? É uma forma de contratação temporária para servidores para atuar, né, na área da Fazenda Pública. Nesse caso aqui é das Forças Armadas. Então, todo ano, a Marinha e a Aeronáutica, aliás, a Aeronáutica e o Exército tem, não me recordo se tem da Marinha, mas a Aeronáutica e o Exército sempre tem essa prova para sargento temporário, né? Tem vários cargos, hoje a gente vai estar falando de sargento temporário. E o processo seletivo, você vai atuar, né, naquela área, você vai ser o servidor público ou no caso das Forças Armadas, você vai ter aquela patente temporária, então você vai ter um sargento do Exército, você vai estar atuando nas Forças Armadas, você vai ser um agente, né? Ali, um agente público, por esse período desse tempo, né? Se eu não me engano, de 4 a 8 anos, vai depender de quando você vai sendo renovado. Acho que pode ficar lá até os 45 anos de idade. Então, você faz a prova, fica até 6 a 8 anos, e depois desse período você precisa fazer outro processo seletivo, não é mais renovado. Todo ano ele é renovado, mas após esse limite tem que ser renovado mais uma vez, e dependendo da sua idade você não pode mais iniciar. E é um processo voluntário e temporário, então não é aquele processo obrigatório que todo mundo tem que fazer. E nesse caso aqui são para cargos técnicos, né? Então geralmente ele vai exigir que você tenha uma formação de nível superior, você tem que ser um médico, um nutricionista, um psicólogo, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, tem várias especificidades. Então é para uma área técnica das Forças Armadas e tem, né, a patente de sargento. E a etapa, né, é basicamente a inscrição, a avaliação curricular, inspeção de saúde, né, e depois tem o TAF, né, o EAF tá aqui, né, para dar continuidade, e é tudo muito rápido, né. Então, um processo seletivo, que em 6 meses tem processo seletivo, tem convocação, a pessoa já começa a trabalhar, e mais uma vez informo. Tem isso então durante todos os anos, né, tem esse processo seletivo. Então, se você tem interesse em ingressar nas Forças Armadas, nem sempre você precisa fazer uma prova, né, às vezes as provas são muito disputadas. Você pode fazer esse processo seletivo temporário, né, você tem que ter uma qualificação técnica e você fica lá por um período determinado. E esse aqui é o edital militar sargento técnico. E onde é que estão ocorrendo, né, os erros? O erro número 1 é a exigência do diploma com QR Code, né? A partir de julho de 2025, os diplomas que foram emitidos a partir de 1º de julho de 2025, eles precisam, né,
ter QR Code. Então, os diplomas até 30 de junho de 2025 não tinham QR Code. Então, foi exigido, né, o QR Code pelo MEC por causa de muita gente, de falsificação de tudo isso. Então, o MEC exigiu a partir de julho. Então, os editais de qualquer concurso ou processo seletivo, eles vão exigir o QR Code, mas apenas para os diplomas expedidos a partir de 1º de julho. Nesse caso aqui, o Exército, né, ele exigiu que fosse um diploma com QR Code. Mas digamos que você se formou em 2002. E aquela instituição que você se formou, ela faliu, ela não existe mais. Você não tem mais acesso para expedir, né, emitir uma segunda via de um diploma. Dependendo da questão, você entra em contato com o MEC, dependendo do que for ocorrer, você até consegue, mas isso não é rápido. Então não faz sentido uma pessoa que se formou há 10, 15 anos atrás pedir uma segunda via de um documento para apresentar um processo seletivo se ela tem um documento original que é válido. O MEC não falou que todos os diplomas do país precisam ser substituídos, mas apenas que aqueles que seriam emitidos a partir de 1º de julho precisavam ter um QR Code por uma questão de segurança, meta de verificação. E no edital pediu, né, que todo mundo tivesse esse QR Code, o que viola, né, o princípio da razoabilidade. Porque eles não podem vincular apenas as pessoas formadas agora em julho de 2025. A gente está em novembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses, não faz sentido isso. Então, se o seu diploma é anterior a 1º de julho de 2025, você não é obrigado a apresentar esse QR Code, porque esse diploma não tinha isso, né? Então, para verificar a validade, né, se aquele diploma ele é falsificado ou não, a banca, né, ela vai ter muito mais trabalho. Ela confia naquele diploma ou ela vai ter muito mais trabalho em verificar isso. E eles estavam tentando evitar, pelo que eu entendi, esse trabalho, né? Foi apenas uma coisa burocrática. Se agora é QR Code, vai ser todo mundo QR Code. E não foi aplicado, né, com a realidade dos fatos. Então, assim, quem tem essa questão, né, quem foi impedido, né, de prosseguir no processo por causa do diploma, isso aqui você pode rever, tá? Geralmente a gente, né, indica um mandado de segurança. Então, assim, se o seu diploma é anterior a 2025, você não pode ter sido descartado ou desclassificado por causa do QR Code, porque não tinha como aquela instituição emitir e muito menos como você pediu uma segunda via para que venha no formato atual. Outra coisa, né? A exigência, né, de exames em folhas separadas. Isso não foi de toda a banca, né? Isso foi algumas pessoas, dependendo da perícia que essa tenha marcado, da junta médica. Esses médicos estavam solicitando, né, que o exame de glicose, colesterol, IgG e IgM viessem folhas separadas. Então, assim, não existe uma lei, né, um regulamento do SUS nem da Anvisa de como deve ser emitido o exame de sangue. Se a informação está lá que os exames estão ok, isso está válido. E aqui muita gente foi desclassificada porque a folha, né, eles queriam cada exame na folha. Isso aqui é glicose, isso aqui é colesterol, isso aqui é IgM. E é um absurdo, né? Não tem como. Vinha assim. Então, se isso ocorreu com você, isso é um excesso de formalismo que eles estão pedindo, né? É um excesso de formalismo e você pode rever isso na via judicial. Geralmente essas questões de provas e títulos é mandado de segurança que resolve a questão. Então, assim, a finalidade do exame, né, é saber como está a sua saúde, seu estado físico. Não é uma estética do papel. Então não pode falar onde tem que estar o timbre, onde tem que estar o CNPJ, onde tem, eu quero informação do lado esquerdo, do lado direito centralizada, não. Eu quero informação técnica. Se o laboratório fez e é um laboratório reconhecido, se está regulamentado, não tem por que falar que aquele exame não é válido. Então é outro caso também que você pode estar reavendo isso aí. Essa live, pessoal, vai ficar salva, tá? Então, se vocês quiserem enviar isso, né? Como esse processo seletivo tem todos os anos, né? Pode ser que alguém esteja fazendo hoje do Exército, outra pessoa fez da Marinha, outra da Aeronáutica, e pode precisar dessas informações. E não só para esse processo seletivo. Eu já tinha visto essa questão do QR Code em outros concursos também. Então, como é possível agir nessas situações que a sua documentação ela é válida, mas ela não foi validada pela banca? Primeiro, você pode interpor um recurso administrativo, né, diante da banca. Esse recurso deve ser técnico, objetivo e fundamentado.
Mas o que é que acontece, né? Quando você interpõe um recurso na via administrativa, a mesma banca que analisou é a mesma banca que vai reanalisar. Já na via judicial, né, tem um processo, o juiz profere a sentença e você vai apelar. O juiz profere a sentença, mas quem analisa aquela recurso, né, da sentença é uma turma ou uma câmara de desembargadores, né? Então são outros juízes que vão analisar. Então, se outra pessoa vai analisar o que você fez, fica mais imparcial do que você analisando se você de fato errou ou não, né? Nós todos somos humanos e dificilmente uma pessoa vai avaliar que ela estava errada, né? Então, assim, dificilmente esses recursos administrativos têm um procedimento procedente. Mas você não precisa fazer recurso administrativo para partir para o mandado de segurança ou para ação ordinária. Então, como a gente falou lá no início, são casos que precisam ser avaliados individualmente para ver qual a melhor forma de prosseguir, né? Então, assim, em ambos os casos, né, os recursos precisam ser fundamentados, né? Esse vai ser o caminho tanto do recurso quanto da ação. E, se necessário, a gente indica que vocês busquem um suporte profissional e especializado para que possa auxiliar nessas questões de indeferimento de provas e títulos, de exames, né, de excesso de formalismo, que infelizmente tem ocorrido muito nos concursos. Cada caso tem detalhe, né, que precisa ser analisado. Então, assim, teve uma pessoa que teve o diploma negado, mas essa pessoa ela apresentou o diploma sem o QR Code, mas o diploma reconhecido em cartório, né, da validade dele. Então, apesar do edital não ter pedido isso, ela apresentou mais do que era necessário, mesmo assim foi indeferido. Então, cada caso é um caso que precisa ser analisado, porque não é porque seu colega teve um processo, né, um problema semelhante ao seu, que a solução, né, o processo vai ser exatamente igual. Essa live, como todas as outras, vão ficar salvas tanto no meu canal do Instagram quanto no meu canal do YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui, que eu ou minha equipe a gente vai responder. E boa noite, tá?